Alan, ajuda aí a ver se deu certo, amor. Acho que agora já estamos ao vivo. Amor, avisa quando for ao vivo. Já tá ao vivo e você tá ok, tá Já ok. estamos. Olá. Começamos, então? Boa noite a Tá todos. tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar o nosso evento organizado pelo Departamento de Dermatologia Pediátrica da Sociedade Paranaense de Pediatria. Essas palestras elas já aconteciam de forma presencial e agora estamos iniciando um ciclo de várias palestras online. A palestra de hoje, então, será sobre as manifestações dermatológicas da Covid-19. Essa palestra tem o intuito de gerar, então, também uma troca de experiências. As perguntas, os questionamentos serão muito bem-vindos. A palestrante é a doutora Juliana Loyola Preza. Ela é pediatra e dermatologista pediátrica. Ela é mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, professora das faculdades Pequeno Príncipe e da Universidade Federal do Paraná. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite. Vou esperar, vou pedir um minutinho para vocês só, porque... Só um instantinho, porque tá dando um duplo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso, tá? Bom, vamos lá. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar com vocês sobre essa situação. Só um minutinho. Tá duplicando. Tá duplicando, eu não sei o que está acontecendo. Tô vendo duplamente. Você tá no YouTube. Mas e se eu tirar? O que vai acontecer se eu sair daqui? Será que eu tenho que sair? Vou sair. Vamos ver se deu. Saiu aí, Pra não? gente aqui tá tudo certo, no YouTube e Zoom, tudo certinho. Oi. Desculpa, é que eu tava com o meu YouTube aberto e aí tava dando um looping. A gente já começa contando que tudo isso tem sido um grande desafio para todos nós, né? Então vamos lá, é um prazer muito, muito, muito grande estar aqui, poder conversar com vocês sobre as manifestações dermatológicas da Covid-19. Marjorie, obrigada já inicialmente por tudo, por toda a tua ajuda, por todo o teu empenho, né, em me ajudar aí nesses dias. Bom, vamos começar lá então. Só um instantinho. Meu Deus. Não está. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Bom, nós do Departamento de Dermatologia, então, da Sociedade Paranaense de Pediatria, achamos que é muito importante conversarmos sobre as manifestações dermatológicas da Covid. É interessante porque desde que nós começamos a lidar com essa pandemia e com essa, enfim, com essa situação toda caótica que nós temos vivido, a gente teve uma mudança muito grande, né, de visualização dessa doença. Então, no início,
falávamos basicamente das manifestações respiratórias, e eu penso que elas são realmente muito, muito importantes, porque são elas, né, que vão acabar levando a quadros mais graves e internamento e óbito. Aos poucos foram surgindo inclusive novos parâmetros para diagnóstico clínico da doença, com manifestações gastrointestinais, com mialgia, né, mantendo-se as alterações respiratórias. E, recentemente, então, começou-se a se falar das manifestações dermatológicas, que essa doença ela pode vir a acontecer. Bom, eu acho que, né, bobagem, tudo é virose, então, bom, pessoal, muito obrigada pela presença e podemos ir para casa, né? Brincadeiras à parte, a gente fala aqui na pediatria, especialmente, a gente tem que estar explicando para os pais, inclusive, essa situação de que realmente as viroses, elas são responsáveis por grande parte das doenças. Então, a gente está aqui para falar de mais um quadro viral, e que pode sim se confundir com várias coisas, e eu acho que essa é a grande dificuldade, o grande desafio que a gente tem nesse momento, né? Eu sei que a gente está bastante sobrecarregado e tem escutado muito sobre a doença, mas aqui vale a gente falar um pouquinho sobre quando que a gente começou a escutar sobre essas manifestações cutâneas na Covid. Então, olha lá, né? Em dezembro de 2019, a gente começou a escutar os casos, especialmente com um diagnóstico de pneumonia grave, óbito. Em março, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou, então, que isso se tratava de uma pandemia, no dia 11 de março, e no dia 17 de março a gente teve, então, não foi exatamente um artigo, foi uma carta ao editor, numa das revistas aí mundialmente mais importantes de dermatologia, o Journal American Academy of Dermatology, e na verdade ele coloca lá um paciente que tinha apresentado um rash petequial e eles suspeitaram de dengue e acabou vindo com uma sorologia positiva para a Covid-19. Nesse momento, a gente tinha 4 referências bibliográficas que eles se basearam para poder fazer e pensar nessa hipótese. Hoje, dia 19 de maio, olha lá, então até vocês vão ver, né, eu fiz uma pesquisa ontem no PubMed, colocando Covid-19 and Dermatology, e o que eu tinha eram 339 referências, e daí hoje eu falei, acho que eu vou dar mais uma olhadinha para ver como é que tá. Olha o que aumentou de referência bibliográfica de ontem para hoje. Então, não sei se alguém que está aqui, né, presente, teve o privilégio e a oportunidade de acompanhar e assistir a aula que nós tivemos ontem com o Dr. Hermênio. O Dr. Hermênio é dermatologista e imunologista e durante muito tempo viveu aqui no Brasil, hoje ele é médico no Canadá, e ele estava fazendo essa colocação também ontem, com a rapidez com que essas publicações têm aparecido, têm aumentado, e isso de uma certa forma, claro, faz parte, porque a gente está vivendo essa situação tão diferente, né, essa pandemia. Por outro lado, tem que fazer com que a gente fique com o pé atrás, a gente tem que cuidar bastante. Por quê? Porque muitas, mesmo em revistas importantes, renomadas, né, há publicações que estão chegando num dia e sendo autorizadas para publicar 2, 3, 4 dias depois, né, então a gente tem que cuidar bastante com isso, tá? Olha lá, no dia 12 de maio, o Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria publicou essa nota de alerta. Claro que eles acabaram fechando essa situação, né, esse documento cerca de 2 semanas antes, mas a gente ainda tinha muito, muito, muito questionamento e muito menos informação do que nós temos hoje em relação às manifestações cutâneas da Covid. Lembrando que, assim, ainda nas crianças, esses relatos são muito menos frequentes, a grande parte dos relatos, ela vai acontecer nos adultos,
porque eu sei que nós, aqui no Brasil, temos ficado, como médicos, como pacientes, com relação, às vezes, aos nossos familiares, a gente tem ficado angustiado, frustrado, muitas vezes por não poder testar todos os pacientes, mas isso também tem acontecido mundo afora, né? Então, ontem até o próprio doutor Hermênio estava nos contando que também no Canadá eles têm testado principalmente os pacientes mais graves. E aí vale a gente lembrar aquela situação de que a criança realmente ela tem quadros mais leves, muitas vezes assintomáticos ou pouco sintomáticos, e daí, consequentemente, a gente vai acabar nem testando e não podendo fazer essa avaliação sorológica das crianças, tá? Então vejam, né, esses eram alguns dos trabalhos usados ali pela Sociedade Brasileira de Pediatria para fazer essa nota de alerta, muito menos do que a gente tem hoje, né? E aí sim, eu acredito que esse seja, vamos dizer, um marco, um divisor, né? Esse foi um trabalho publicado no British Journal of Dermatology, inclusive os trabalhos que estão abertos, a gente pode até depois deixar o link e tal, para vocês poderem acessar. Esse é um trabalho que ele tem um artigo original e depois eles fazem um atlas, né, de onde vai ser grande parte das imagens que eu estou colocando aqui nessa apresentação. E ele vai tentar, então, um trabalho né, feito em toda a Espanha, e o que ele está tentando é classificar e poder começar a levantar esse alerta das manifestações cutâneas relacionadas à Covid, né? De volta, como a gente tem quadros e situações clínicas muito mais, vamos dizer assim, que comprometem muito mais, ou que trazem um quadro de gravidade maior, é natural que a gente tenha primeiro a identificação dos quadros respiratórios, eventualmente até a própria coagulação intravascular disseminada, e aí à medida que isso vai passando, então a gente começa a tomar um pouco mais de corpo essas manifestações cutâneas na doença, tá? Então, olha só, o que eles fizeram? Eles tinham uma amostra grande, representativa, um trabalho interessante no sentido de que eles fizeram um alerta, né? Então ele coloca que na Espanha, como em alguns países da Europa, os médicos eles foram deslocados de sua função, né? Então muitos médicos dermatologistas, eles no momento de necessidade da saúde, eles foram deslocados para um atendimento hospitalar e mais geral, né? Desta forma, o que foi solicitado, então, que esses médicos ficassem atentos a eventuais manifestações cutâneas inexplicadas em pacientes com a Covid-19. E o interessante é que, da mesma forma que eu estava falando, então, aqui da nossa dificuldade no Brasil de coleta, no sentido de diagnóstico sorológico, eles também têm essa dificuldade lá. Então, eles acabaram pegando os pacientes, né, incluindo os pacientes confirmados, um diagnóstico sorológico confirmado para a Covid-19, mas também os pacientes suspeitos de contatos próximos, né, assintomáticos ou pouco assintomáticos, mesmo que eventualmente eles não fossem testados para a doença, tá? Uma coisa bem interessante desse trabalho é que ele foi, então, avaliado e depois visto novamente por dermatologista, exatamente para tentar dar uma validação maior para isso que a gente vai ver agora, tá? O que eles viram também, eles tentaram fazer essa correlação, então, de aspectos demográficos, tempo em relação aos sintomas da doença, gravidade, prognóstico, né? Tentaram fazer esse mapeamento e dividiram essas manifestações cutâneas inexplicadas em 5 padrões morfológicos, que vai ser o que, de uma certa forma, eu vou tentar manter essa divisão para facilitar um pouco o nosso entendimento, porque vocês vão ver que, na verdade, aquilo que a gente fala, né, e que eu brinquei ali no começo, das viroses, de uma certa forma, eu penso que é a nossa angústia daqui para frente, né? Quando a gente está lá no pronto atendimento, pediátrico e chega uma criança com um rash cutâneo,
alguns tipos de racha a gente tem mais facilidade de dar nome e outros não. E a gente sabe que tem muitos vírus que fazem rachas e que isso tem um diagnóstico diferencial muito grande com farmacodermia, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de dar esse diagnóstico. Então, a gente também vai ter essa dificuldade nesse diagnóstico diferencial dessas manifestações da COVID com outros quadros cutâneos de rash, tá? Então, esse é o trabalho, né? E aí, assim, então vamos lá. Eles coletaram esses dados do dia 3 ao dia 16 de abril, agora de 2020, e fizeram, então, esse compilamento nesses 5 padrões morfológicos, tá? Por que está dividido? Vocês vão falar, nossa, mas o livedo reticular está lá com 6% e eles colocaram, porque essa numeração 1, 2, 3, 4 e 5 é uma numeração que eles usaram, né? Eles fizeram como se fosse essa linha, né? E não é uma linha no sentido de maior frequência, mas sim de lesões presentes em maior gravidade. Então, pacientes mais graves tinham, né, livedo, necrose, então ela tem uma certa indicação em relação à gravidade da COVID, tá? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer, que eu vou fazer, é mostrar para vocês de forma separada, né, esses 5 padrões, tanto deste trabalho, quanto de outros trabalhos que foram saindo, né, ou relatos isolados que saíram anteriormente, né, e que tinham menos força, vamos dizer assim, e que com esse trabalho espanhol a gente começou a realmente fazer um alerta da necessidade, que eu acho que é essa a nossa ideia aqui. Então, a ideia é que a gente possa alertar para o quê? Porque a manifestação cutânea, ela pode ser anterior ao quadro, ao restante do quadro clínico, ou ela pode ser somente a manifestação clínica, né, sem outras manifestações clínicas da COVID-19 que a gente está mais familiarizado, mais habituado. Então, eu acho que a ideia é que a gente faça um alerta das diversas formas de apresentação que ela pode ter na pele, tá? Essas 3 tabelas que eu vou colocar agora, eu penso que elas são bem importantes, acho que a gente tem que, né, dar uma olhadinha aqui em relação, então, a mesma questão de média de idade, né, que vai determinar em cada uma aqui dos padrões morfológicos, né? Claro que quando a gente fala até em, vejam lá aqui, ó, né, pneumonia, admissão hospitalar, né, e isso vai estar ligado com pacientes mais velhos e mais idosos, porque aquilo que eu falei, as crianças, elas têm quadros assintomáticos, menos graves, né, eu acho que depois a gente pode até, a nossa ideia é apresentar, e aí depois a gente poder até ouvir um pouquinho de quem está acompanhando essa aula, ouvir um pouquinho de experiências. Aqui em Curitiba a gente tem poucos casos graves de criança, tivemos um óbito, mas uma criança que tinha diversas comorbidades, e então realmente era uma criança já com uma situação clínica bastante comprometida, né? Então, aqui ele também vai colocar, né, de volta os padrões morfológicos em relação aos casos confirmados e aos casos suspeitos. E uma outra coisa muito interessante que eles fizeram é fazer uma comparação desses 2 grupos, né, porque a gente podia até questionar de colocar assim, puxa vida, mas então os casos suspeitos, será que a gente pode realmente considerar, incluir, né, num trabalho como esse, colocando como uma manifestação da COVID? Então eles pegaram esses 2 grupos e compararam para ver se haveria diferença significativa, e não houve. Então a gente pode englobar todos esses casos realmente como manifestações que nós temos que ficar atento em relação à doença, tá? É interessante, né, porque ontem na explanação, na aula do Dr. Hermênio,
alguns colegas, né, não só daqui, de São Paulo, né, comentar do Rio, comentaram, né, puxa, eu me lembro de ter visto há 3 meses atrás um quadro assim, mas na hora eu não atentei de que pudesse ser e tal. Então, na verdade, essa é uma coisa que acontece, né, a gente quando começa a ver todos esses dados da literatura, você começa a falar, será que eu não deixei passar algum caso que eu pudesse até eventualmente pedir sorologia, né? Então, eu acho que é um pouco isso que acaba acontecendo também, tá? Uma outra coisa interessante em relação aos sintomas cutâneos, né? Dor, queimação, prurido, que a gente vai ter aí, né? Principalmente o prurido, associado às manifestações, tá? E aqui o tratamento, que acho que não é o nosso, pelo menos no primeiro momento, né? Não é. Claro que a gente tem que sim pensar nas farmacodermias como diagnóstico diferencial desses rachis, e aí vai ser muito importante, né? Eu falo sempre para os meus alunos que a gente tem que estar muito atento à história clínica, né? Fazer uma boa história atual, entender o evento como ele aconteceu e poder realmente tentar fazer uma avaliação melhor, né? Será que a pessoa começou a ter sintomatologia antes de começar a tomar medicação, né? Então eu acho que fazer essa boa anamnese para que a gente possa tentar eventualmente excluir casos de farmacodermia que podem fazer essa confusão diagnóstica. Nem sempre a gente consegue, essa é a verdade. Isso a gente não está falando só para a Covid, a gente está falando também aí para, né, para todas essas doenças exantemáticas que a gente acaba vendo, muitas vezes a gente não consegue fazer uma diferenciação com uma certeza maior, né? Então, olha lá, vamos começar com o eritema e o edema acral, né? Esta é uma das manifestações que a gente tem visto aí na literatura de forma mais frequente. Então, vejam lá, um eritema, ele faz edema nessa região de dedos, dos pés. A gente tem também em áreas de calcânio, às vezes meio eritematosa, com um pouco de exsudação ali, processo inflamatório, na verdade, um edema mais intenso, às vezes até mais arroxeado, como nessa imagem aqui da esquerda. Nas mãos também, então, variando, né, essa intensidade desse rubor, o que os pacientes acabam relatando é um quadro na evolução, um quadro de dor, desconforto nessa localização. Palmas também, né, isso pode acontecer. Eu confesso que no final do ano passado, eu vi 2 pacientes, não sei se nós temos um grupo, né, de dermatopediatria do Brasil, não me recordo se foi lá que eu discuti, mas eu até coloquei, e depois que eu vi essa imagem, me veio esses pacientes na cabeça, falei, gente, será que era já, não era, né? Será que eu estou aqui pensando? Mas é porque realmente esses rachis exantemáticos, eles muitas vezes se parecem, e essa vai ser a dificuldade que a gente vai ter aí nesse momento, né? Então, olhem lá, de volta, né? Só para a gente reforçar esses quadros mais, aqui os casos suspeitos, mas da mesma maneira do que os casos confirmados em regiões acrais. Muitas vezes com formação de vesícula, bolha, né? E aí, claro, dependendo da gravidade também do quadro sistêmico do paciente. Uma coisa importante é que há relatos e há uma correlação de que isso possa acontecer anterior. Então, anterior das manifestações sistêmicas. Então, veja a importância que tem de a gente estar atento com relação a isso, para que a gente possa antever, né? Tá? Bom, aqui um relato que é um relato de uma criança, né? Já não é exatamente daquele artigo anterior. Então, uma criança de 13 anos, né, um adolescente, vocês vejam como ele faz aqui, inclusive, bolha, né, então não é só o eritema propriamente dito, e vejam aqui que interessante a descrição. Então, ele vai colocar
que ele, na verdade, começou a observar essas lesões eritematovioláceas em região palmo plantar, no primeiro dedo, né? E depois é que ele, 2 dias depois, é que ele começou a apresentar febre, dor muscular, dor de cabeça e um prurido e uma queimação intensa ali nas lesões. Então, essas lesões, elas se anteciparam ao quadro sistêmico que a criança teve. Ele foi uma criança que veio com quadro, veio com um exame positivo e, como eu falei, isso pode ter uma evolução para situações mais graves, né? Ali fazendo aquela bolha e fazendo a ruptura da bolha com exulceração, crosta, né? Então indo aí nessa, eventualmente fazendo uma evolução mais grave, como este caso, tá? Esse é um outro trabalho que está publicado também no JAAD, onde é feito, então, uma série de 132 pacientes com a Covid-19 que acabaram apresentando essas lesões isquêmicas acrais agudas, né? E aqui também ele fala dessa questão de que os pacientes eles começaram primeiro com a lesão cutânea, para depois então eles começarem com as manifestações sistêmicas e colocando então que você vai ter aí em torno de uns 8 dias mais ou menos de duração das lesões, mas podendo até acontecer 24 dias, né, entre o aparecimento e o desaparecimento das lesões. Então a importância que nós vamos ter, sejamos pediatras, dermatologistas, dermatopediatras, a importância, e os médicos clínicos que estão aí fazendo a linha de frente nesse momento, a importância da gente estar atento a isso, porque isso pode ser realmente um precursor das manifestações sistêmicas da Covid-19. Esse foi um outro caso, aí sim, esse em 6 adolescentes, 6 crianças, né, aqui falando, e eram de 3 irmãos por família, mas 2 famílias que não eram correlacionadas, então esse trabalho saiu no Pediatric Dermatology, e nesse estudo eles fizeram, então, a avaliação histopatológica, anatomopatológica. Por quê? Porque uma das questões que se colocou lá atrás, e a gente vai ver lá no final, né, quando eu colocar aquelas lesões mais relacionadas à coagulação intravascular disseminada, livedo, né, será que isso não podia ser microtrombos, fazendo então esse quadro, até por essa característica de hiperinflamação que a Covid-19 tem mostrado, então será que não é isso que está fazendo essa manifestação cutânea? Então esse trabalho ele é interessante porque eles fizeram a histopatologia, né, e na verdade eles conseguiram ver então que não tinha evidência nenhuma de tromboembolismo, de vasculite, né, mostrando que realmente era um infiltrado inflamatório, e que isso, na verdade, não tem a correlação exatamente secundária a um quadro sistêmico da Covid, e sim uma manifestação cutânea propriamente dita, né? Bom, eu vou mostrar essas imagens, mas a doutora Aline, ela é uma colega de Santa Catarina, dermatopediatra. A Aline, ela é a sortuda do nosso grupo, porque ela realmente tem uma quantidade de casos e a gente está sempre discutindo, e ela foi a primeira de nós, né, que acabou atendendo um paciente com esta manifestação. Né? Então, a Aline, ela está aqui, então no final ela vai contar para vocês como é que foi a história dele, né, dessa criança. Os pais autorizaram a vinculação dessa imagem, né? E, claro, ela viu, então, essa imagem e falou, bom, essa criança não tinha manifestação outra nenhuma, vamos pedir a PCR. E a PCR veio positiva, né? Então, a Aline, depois, no final, vai contar um pouquinho para vocês dessa história, deste paciente dela, tá? As erupções vesiculares, então, são
outra característica, é interessante porque tem alguns artigos que colocam erupções varicela-like, e aqui vale a gente lembrar, só vou pedir desculpa, eu não sei por que apareceram essas duas linhas verdes aqui, algo aconteceu, enfim, espero não estar atrapalhando. Então, alguns artigos têm falado em lesões varicela-like, e aí é importante a gente tentar entender que a varicela ela tem uma característica básica em relação à morfologia das lesões. Então, quando a gente pensa em varicela, a gente vai pensar num polimorfismo de lesão. Então, é aquela história de você ter lá num espaço, né, cutâneo, você tem diversos tipos, você tem uma mancha, uma mácula, uma lesão, uma vesícula que rompeu, fez uma crosta, então tudo aquilo no mesmo espaço. E, na verdade, a erupção vesicular, ela, neste caso da Covid, ela parece ser realmente mais monomórfica. Então, a gente tem uma predileção aí por tronco, mas vocês vão ver aqui que a gente tem outras localizações da lesão também, podendo fazer sim essas lesões, aí sim, né, um pouquinho ulceradas, né, como essa aqui da direita, fazendo uma exulceração, mas de maneira geral ela é mais monomórfica do que a gente costuma visualizar na varicela, né? Por vezes, a gente tem quadros intensos, com bolhas hemorrágicas, com vesícula de conteúdo hemorrágico, então vejam lá palma, tronco, né? E eventualmente até fazendo esse quadro em regiões laterais dos dedos, né? Lembra um pouco até do eczema desidrótico, então podendo fazer essas manifestações, mas da mesma forma, vejam lá como elas se parecem, como se todas meio que no mesmo estágio, né, ali de desenvolvimento, tá? Aqui, né, é uma criança, também, da mesma maneira, né, a gente lembra aqui, às vezes até, né, olhando aqui, falando, nossa, será um prurigo, né, assim, não, intenso, mas, então lesões realmente ali mais semelhantes entre si. O terceiro padrão morfológico é em relação às erupções urticariformes. Aqui a gente entra de volta numa questão de um diagnóstico diferencial difícil, bem difícil, não que antes não fosse, mas um diagnóstico diferencial difícil em relação até aos quadros cutâneos de alergia alimentar, de farmacodermia, né? Então, de volta é a importância de que a gente tente fazer uma linha do tempo desses eventos todos, dos usos de medicação, para que a gente possa tentar, de alguma forma, ver se é possível fechar esse diagnóstico, né? Então, eu fiquei pensando e me recordando um pouco como isso tudo se confunde, porque a gente fala, né, lesão em nádega, meio urticariforme ali, meio desenhada, como às vezes a gente vê no eritema infeccioso, né, palma, olha como aqui também, né, lembra um pouco essa coisa meio desenhada, que é o característico mesmo da erupção urticariforme, né, vejam a idade, essa é uma criança de baixa idade, né, como é que a gente vai pensar aqui, será que vai pensar nisso, vai pensar numa manifestação de alergia à proteína do leite de vaca, enfim, então eu acho que a gente realmente tentar, claro, né, aí é que tá, esses casos são casos, nesse caso, por exemplo, até confirmado, mas casos onde a gente tem uma suspeita porque a gente tem um contato próximo positivo, né. Aqui da mesma maneira, então intensa, em abdômen, em perna, né. E aí depois disso, então a gente tem aí também outros quadros de manifestação, outras publicações relacionadas então a esse quadro de um rash urticariforme, inclusive descrevendo famílias, né, quando a gente tem nesse artigo superior ali, mostrando então famílias que tinham ido a Nova York e acabaram fazendo esse quadro posterior e positivaram para a Covid-19, né? E muito sem usar medicação, sem ter nenhum outro fator que pudesse aí ser um indicativo, tá? Aqui também eu queria fazer um agradecimento
Eu não conheço esse paciente, talvez ele esteja aqui porque ele me autorizou a usar essa imagem. Na verdade, é para a gente entender um pouquinho até a dimensão dessa situação toda que a gente está vivendo, porque isso foi um relato da irmã do paciente, que o filho estuda com a minha sobrinha, como um sinal de alerta, né? Contando um pouquinho a história dele, então, de que agora já está, e ele já está bem, mas que durante muitos dias ele apresentou um quadro de cariforme inexplicado, e aí tentou várias medicações, né? E aí acabou até sabendo que tinha feito um contato próximo com um paciente com o Covid, né? Então, o meu agradecimento, porque realmente eu acho que a ideia dela, quando ela colocou no grupo, foi no grupo da WhatsApp da sala da escola, né? Então essas coisas realmente têm tomado essa proporção, era um intuito de alertar e de poder realmente fazer com que a gente possa reduzir esse tempo, né, e poder pensar de forma mais rápida. Será que isto é Covid? Pelo menos que a gente possa pensar nisso. Acho que essa que é a questão aqui, tá? Um quarto grupo de morfológico, né, que esse grupo espanhol fez então essa separação, foram dessas lesões maculopapulares, e aqui eu acho que se antes já era complicado, eu diria que aqui, aí a gente fica de cabelo em pé, pensando, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Quando chegar um paciente desse lá, será que agora eu tenho que começar a suspeitar de tudo, né? Então, eu acho que a gente começa a entrar de forma até mais ampla nessa situação das manifestações cutâneas da Covid. Esse é um quadro de psoríase rosa-like, então a psoríase rosa é um quadro de erupção, um rash, né, muito ligado a vírus da herpes, faz essa lesão eritematosa, descamativa, em tronco, e esse é um paciente que foi confirmado para Covid, né. Então, claro, se a gente tem um vírus de herpes, ou como era antigamente, até ligado à vacina de hepatite, que possa fazer e desencadear essa situação cutânea, por que não também o coronavírus? Então, eu acho que essa que é a questão. Quando a gente pensa nesses quadros de rash, de exantemas, a gente tem aí vários mecanismos que podem fazer com que esse exantema aconteça, né? E um deles é o próprio vírus agindo e desencadeando esse processo todo inflamatório cutâneo. Um outro quadro, né, aqui, pelo menos do que eu vi em adultos só, né, ali nas publicações, então, desse quadro de erupção perifolicular, né, um quadro de eritema multiforme-like, então, lembrado, eritema multiforme, né, lesão em alvo, que a gente está vendo aqui, né, a gente vê como se fossem uns anéis de tonalidades diferentes, mais eritematosa, por vezes, como aqui, vinhosa, é um quadro que faz mais intenso, com vasculite, podendo fazer até vesícula, né, com que é a lesão em íris, e fazendo necrose central, então também pode, né, tá aí sendo desencadeado pelo coronavírus. As erupções purpúricas, então também é outra situação que pode estar associada à Covid-19. Também me recordei da dificuldade que é de fazer esse diagnóstico. Talvez os colegas do Hospital de Clínicas, alguns, né, do SEC da pediatria, Dr. Rubens, doutora Kersh, doutora Vânia, se recordem que acho que há mais ou menos uns 2 anos, a gente teve um menino que fez um quadro de uma erupção purpúrica disseminado, e hepatospleno e tal, se suspeitou até de que pudesse ser uma mielodisplasia, ele, né, foi internado para investigar, e na verdade depois acabou ficando como um diagnóstico de um parvovírus. Então os vírus, né, lembrando aqui do parvovírus, ele faz as erupções purpúricas em luvas e meias, né, então é essa dificuldade que a gente está tendo aí, mais um vírus que pode fazer essas manifestações agora, que é o coronavírus, né. Aqui uma criança de baixa idade, né, um caso que não foi confirmado, mas que ele tinha
uma pessoa estreita que foi confirmado para a Covid, então com essas lesões purpúricas disseminadas, imagine que desespero a gente atender uma criança, né, dessa na emergência, a gente vai acabar colhendo tudo e por vezes nem pensando que a gente pode estar frente à Covid-19, né. Aqui, penso que, claro, né, de volta tem todo esse quadro, essa situação da gente fazer uma anamnese completa, mas uma erupção morbiliforme, né, que lembra até um pouco do exantema do sarampo, que é uma outra situação que a gente está vendo com, infelizmente também, com números elevados aqui no Brasil, né, então também tem que fazer esse quadro, fazer uma avaliação adequada de vacina, né, para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial. E até falando lá atrás desse rash petequial, não esqueçamos da dengue, né? Depois talvez até tenham colegas aí que tenham essa experiência e essa dificuldade, por vezes, desse diagnóstico diferencial entre a Covid e a dengue, né? Então, a dengue, em muitos lugares, ela está com um número de casos elevados, e aí pode ser um diagnóstico diferencial difícil também, tá? Eventualmente pode acontecer o enantema, né? Então, essa presença de lesão em mucosa. E aí, para encerrar esses padrões morfológicos, que na verdade, como eu falei, isso foi algo que foi feito por este grupo espanhol para tentar fazer, então, essa junção desses casos, essa situação do livedo reticular ou de necrose, aí sim, como a gente viu lá naquela tabela anterior, que depois eu posso disponibilizar, a gente disponibiliza para quem não tiver, a gente tem uma ligação estreita, né, dos casos de livedo ou necrose com os casos mais graves, né? Então aqui muitos deles com, sim, uma coagulação intravascular disseminada e situações, inclusive, acho que tem uma imagem, acho que a próxima, não me recordo agora se eu coloquei, mas de paciente entubado, né, na UTI, então já quadros mais exuberantes, mais intensos, né, e também, consequentemente, em pessoas de maior idade, porque é a população que está ficando doente de forma mais grave pela Covid-19, tá? O livedo reticular, que também é uma situação que pode estar, inclusive nos artigos ele até coloca, será que não pode ser por sepse e tal? Então a gente tem essa dificuldade, mas é uma situação que pode acontecer aí associado, tá? Bom, e eu trouxe aqui, na verdade, foi interessante porque essa foi uma outra coisa que a gente acabou conversando um pouquinho ontem, até nessa aula que eu comentei com vocês, algo que então também começou a surgir, essa situação, esse parece ser o primeiro relato, né, da Covid-19, do coronavírus, ele poder estar associado com a doença de Kawasaki. Acho que a gente tem que ter, como tudo daqui para trás, do que a gente viu, a gente tem que ter cuidado nessa nossa avaliação, né, sem dúvida nenhuma de que o sinal de alerta ele tem que estar ligado, mas outras doenças continuam acontecendo. Claro que as crianças não estão indo para a escola, estão tendo menos contato com outras crianças, então é natural que a gente tenha menos doenças, mas a gente sim, agora, outono, inverno, a gente tem várias situações que fazem rash cutâneo, né? Então a gente tem que cuidar com isso, e isso também vai entrar na doença de Kawasaki, né? De qualquer maneira, a doença de Kawasaki, ela tem, sem dúvida nenhuma, né, por si só, independente da Covid, ela pode ter uma repercussão aí ao longo da vida. Então, em conversa uma vez com uma das pediatras do HC, que também é do Hospital Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, eu perguntei, escute, quando que a gente tem que suspeitar de doença de Kawasaki, né? A gente espera aquele fechar todos os critérios, e ela falou, não, a gente tem febre mais do que 5 dias, tem que pelo menos ligar um sinalzinho de alerta, porque se a gente deixa passar, a gente pode estar comprometendo, né, essa criança para a vida toda, tá? Então, eu acho que a gente tem que cuidar, mas sim, a gente tem tido
relatos, né? Eu dei uma olhadinha agora no PubMed, né, para ver, porque como eu falei, vocês vejam, de ontem para hoje a gente teve aí um número já grande de aumento de relatos com essa associação, mas eu coloquei Covid, doença Kawasaki, a gente tem 13 relatos, né? Esse foi o primeiro, então eu acho que é algo que vale a gente lembrar. O Kawasaki, ele pode ter aí várias manifestações cutâneas, e lembrar dessa questão dos critérios diagnósticos, então, especialmente a criança de baixa idade, com febre com mais de 5 dias sem explicação, tá? Que é bastante importante, daí com 4 dos 5 critérios abaixo. E para terminar, eu queria, essa é uma imagem da minha mãe, que teve um diagnóstico de Covid, e ela começou a fazer um quadro de febre, então ela começou a fazer numa quarta-feira, no final da tarde, e fez febre alta durante vários dias, e a imagem ela não está muito boa, mas quando foi sábado de tarde, ela falou, olha, Ju, ela na casa dela e eu na minha, porque, né, a gente não pode... Essa é uma das situações, eu acho que muito delicadas e difíceis da Covid-19. A gente escuta tanto relato, né, da dificuldade de que você não pode se aproximar das pessoas, não pode estar perto, não pode dar conforto para quem está doente, né? Então eu estava em casa, ela estava na casa dela. E dela me mandou uma foto e falou assim, olha, eu tô achando tão estranho, porque as minhas pontas dos dedos estão ficando todas roxas. E aí eu, né, falei, bom, agora eu tenho que ir lá, né, não tem condição, ela tá fazendo um quadro de hipóxia, e ela já vinha fazendo 39,5 de temperatura, com uma mialgia intensa, né, e tem que ir lá. E, na verdade, ela não estava fazendo uma hipóxia, e eu não estava entendendo nada, né, então a acrocianose é outra coisa que tem, é outra manifestação que tem sido relacionada à Covid, não relacionada à hipóxia, né? Claro, se você tem uma hipóxia ali, você pode ter a cianose, mas não. Né? E ela ficou durante horas com essa unha mais arroxeada, né? Especialmente das mãos, mas dos pés também. Né? Foram dias de bastante angústia, e depois ela fez o teste e ela positivou para a Covid. Né? Então, na hora que eu comecei a ler, estudar, eu falei, gente, tá aqui. Né? Então, a acrocianose é outra situação, e quantas talvez a gente também para frente vai acabar descobrindo e correlacionando com a doença. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e, na verdade, eu considero que é fazer um alerta, porque uma coisa que eu penso, e a gente vai conversar, é que, especialmente na pediatria, a gente tem tido pouca experiência. Há, sim, alguns centros, né? Aqui em Curitiba, como eu falei, a gente está com uma situação mais controlada, né? São Paulo, Rio, penso que a experiência é maior, porque se tem um número maior de casos, mas eu acho que a nossa ideia é a gente poder levantar essa discussão, trazer as experiências de cada um e poder pensar que essas manifestações cutâneas podem estar relacionadas à Covid. O meu agradecimento à Sociedade Paranaense de Pediatria, da qual eu faço parte, do Departamento de Dermatologia, que comprou a ideia, né, da gente fazer essa explanação. Um agradecimento muito especial à doutora Marjorie, que é minha colega dermatopediatra, que me ajudou bastante, me ajudou com os grupos, e a gente aprendeu bastante coisa nesses dias, né? E a essas duas instituições, né, o Hospital de Clínicas, que foi onde eu me formei, foi onde eu fiz toda a minha formação universitária, pediatria, dermatologia pediátrica, e a Faculdade Pequeno Príncipe, que é a outra casa que me acolheu. E aí eu quero fazer um agradecimento aos meus alunos, dizer que eu estou com muita saudades de vocês, saudades de estar lá, da gente poder estar conversando, estar convivendo, e
agradecer, porque eles também me ajudaram muito nessa divulgação, me ajudaram aqui no canal do YouTube, então eu acho que realmente foi um trabalho em equipe que a gente teve, né? E olha só que coisa interessante, né? No ano passado, essa foto é do meu filho e de um amigo, eles tiveram um evento na escola e eles foram os médicos da Idade Média, né, os médicos da peste negra. E se a gente for olhar aquelas imagens antigas, né, que a gente vê naquelas enfermarias ou salas grandes, né, que imagens será que vão existir de nós daqui a algum tempo? Como a gente está vendo agora. Então, eu acho que é um momento, sim, para que a gente possa refletir, é um momento que eu penso que é um momento de repensar, né? Repensar, inclusive, a nossa prática médica, porque os testes, eles, para a Covid, eles muitas vezes, eles vêm falso negativo, falso positivo, mas mais falso negativo, e talvez a gente tenha que voltar a pensar na importância da anamnese, do exame físico, né? Despir o paciente, fazer uma entrevista completa, e poder realmente valorizar toda essa manifestação clínica, né? A manifestação clínica nesse momento, ela vai poder sim nos dar um norte. Então, é isso. Muito obrigada e vou passar agora para a gente poder, então, abrir para as perguntas, abrir para os comentários, né? Acho que a ideia realmente é a gente poder trocar ideia, discutir e conversar. Muito obrigada. Ju, então, eu tenho aqui várias perguntas. A gente vai tentar responder, então, de forma sucinta, porque são várias, mas perguntas muito interessantes. Começando aqui Então, com uma vamos lá. pergunta da Gina. Ela perguntou: as manifestações cutâneas acontecem já no início dos sintomas ou na evolução da doença? E a doutora Vânia também perguntou nesse assunto, poderia falar mais sobre em que momento da infecção ocorre cada tipo de manifestação cutânea? Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar, Márcio, que acho que seria bem importante. Deixa eu ver aqui, gente. Espera lá que... Vamos ver se a gente consegue voltar lá no... Vou voltar tudo aqui. Quando a gente tem essa divisão que foi feita... Deixa eu pegar aqui. Tá, vamos lá. Então tá, então vamos lá. Essa divisão que foi feita, eu já coloco ali as tabelas, uma das coisas que ela vai levar em consideração é a gravidade, tá? Então, a gente tem os quadros de eritema e edema acral, que estão ligados a situações mais assintomáticas, e um quadro lá na outra extremidade de um livedo reticular ou necrose, que daí estão ligados àqueles quadros de doença mais grave, internados, né? E que, de uma certa forma, até é mais fácil fazer esse diagnóstico, porque são pacientes que estão... eles estão dentro de um ambiente hospitalar, né? Como eu comentei, especialmente em relação ao edema acral, né, e eritema acral, a gente tem, como depois talvez até a própria Aline possa contar para a gente como é que foi com o paciente dela, a gente tem isso como muitas vezes uma manifestação inicial, né? O quadro de cariforme também ele pode ser, e há vários relatos de ser uma manifestação inicial, antes de um quadro de febre, antes de um quadro de tosse, né, que precede as manifestações sistêmicas, tá? Então, eu penso que realmente a gente tem essa situação do livedo e da necrose como ligado a quadros mais graves e na evolução da doença, né? E os quadros principalmente de eritema acral e urticariforme, com relatos até anteriores, e muitas vezes sem outros sintomas associados, né?
Não sei se de repente a Aline conta para nós, o que você acha, Eu acho Mari? que podia abrir a palavra para a Aline agora contar, Porque e eu depois a acho gente que volta a ela responder as perguntas. aquele quadro aquele paciente que eu mostrei, por exemplo, que fez um racho urticariforme, ele é um paciente que ele não tinha manifestação sistêmica, então ele só tinha o quadro urticariforme e ele foi apresentar a manifestação sistêmica posterior. Aquele artigo que fala da família, né, que é uma família mexicana que foi para Nova York e positivou, né, depois eles voltaram, que também fizeram, os membros da família fizeram quadro urticariforme também sem sintoma sistêmico. Um deles fez depois febre, né? Então, mostrando aí que a gente pode ter esse quadro anterior, né? Diferente dos quadros mais graves. Então, A vamos lá. Aline está por Acho que eu vou aí? interromper aqui. Tô aqui, tô por aqui. Então vamos lá. Boa noite, gente, tudo bem? Eu estava comentando nos grupos de WhatsApp hoje que é um prazer enorme estar aqui, porque nesse momento nós estaríamos nos dirigindo para o nosso terceiro Dermaped, né? E por conta do Covid não pudemos estar todos juntos, porque estaríamos lá fazendo o que a gente mais gosta, né? Conversando e falando sobre dermatopediatria. Mas vamos falar agora, então, sobre Covid, né? Obrigado, Ju, pelo prazer de comentar esse meu caso. Esse meu paciente que a Ju mostrou as fotos, ele tem 11 anos, é um paciente masculino, e eu acompanho já há algum tempo, porque esse paciente é portador de um lúpus discoide. Inclusive, tá dando para escutar direitinho? Tá? Esse paciente ele está em uso de micofenolato mofetil, então ele é um paciente imunossuprimido, e é uma coisa interessante de comentar, esse paciente está em isolamento, justamente por ser um paciente imunossuprimido, desde o início, desde o decreto governamental aqui em Santa Catarina, então ele está em isolamento desde 17 de março, e a infecção aconteceu agora, né? Esse paciente iniciou com lesões dermatológicas, foi a primeira apresentação da doença. A princípio, a família entrou em contato e eu encarei como uma recidiva do lúpus, né? Porque era o que se esperava. E aí, no terceiro para o quarto dia de evolução das lesões, a febre iniciou. Ele teve febre por 2 a 3 dias, depois a febre cedeu, retornou mais um dia e cedeu novamente. As lesões dermatológicas duraram todo esse período, inclusive ele já está há mais de 8 dias sem febre e as lesões ainda persistem, elas estão em melhora, mas elas vão completar já em torno de 15 a 16 dias de evolução. São principalmente em membros inferiores, a característica era de um edema eritematoso, uma placa eritematosa, e aí logo depois essa apresentação tipo COVID-TUS. E o paciente se queixava muito no início de dor local, né? Ele tinha muita dor nas lesões, ele não se queixava de ardência, mas de dor local. Esse paciente tem uma outra característica que é o uso da hidroxicloroquina, né? Ele estava usando hidroxicloroquina e está ainda por conta do lúpus também, né? Então tem essa outra característica neste quadro, né? Um quadro que fez a gente pensar por várias coisas. Por ser um paciente imunossuprimido que evoluiu muito bem, né? Sem necessidade de internação, está em casa. Por ser um paciente em uso de hidroxicloroquina e por ser um paciente em isolamento, porque a família realmente tinha essa orientação por conta da imunossupressão, e mesmo assim fazendo a infecção, né? Então, a gente tem bastante coisa para aprender com o Covid ainda. Eu acho que você, bom, obrigada pelo teu relato, Aline, acho que é muito, muito rico, né? Eu brinquei ali na hora da aula, porque a gente que faz parte do grupo com você, de vez em quando, ou a Aline coloca lá, gente, preciso trocar uma ideia, de falar, ai, gente do céu, as coisas caem na Aline, né, Aline? O que faz, obviamente, que você, nossa, aprenda, porque é assim também, né? A gente acaba aprendendo um monte de coisa. Então, realmente tinha que ser você. Agradeço a você e agradeço aos pais, né, por permitirem que a gente possa mostrar essas imagens, porque eu acho que, na verdade, é bem por aí. A gente tem muito que aprender ainda.
Ontem eu fiz um comentário na nossa, né, na aula, que eu falei, quanto mais a gente lê, menos a gente entende, né? E claro, agora vão surgir cada vez mais discussões e mais reflexões a respeito da doença. Imagino que deve ter sido bem complexo tomar essa decisão do que fazer por um paciente que também tinha aí várias outras situações juntas, né? Sim. Desculpa, quero aproveitar para também parabenizar a pediatra que acompanha o paciente. Eu brinco que eles são heróis, né? Ela é uma heroína, ela é uma pediatra sozinha numa cidade pequena aqui perto da nossa região, então ela também me ajudou na condução desse caso. É uma decisão complicada, mas a gente sempre tentou se guiar pelo bom estado geral, né? Nós optamos por não suspender o imunossupressor, até porque ele estava muito estável do lúpus, e é um lúpus muito grave, e ele esteve bem durante todo o momento. E ele estava também em uso de hidroxicloroquina, né? Ele está usando ainda por conta do lúpus. Então, é uma decisão, sim, difícil, mas graças a Deus ele está bem, e é isso que importa, né? E as lesões demoraram, né? Porque ainda, veja, 8 dias, né? Ele já vai completar 16 dias de lesão. Uhum. As lesões ainda estão presentes. Agora, nos últimos 2 dias, é que elas começaram a mostrar um aspecto de remissão. Diminuição do eritema, não presença de lesões novas, a dor ele já não sente mais. Então, eu imagino que ele vai evoluir aí com umas 3 semanas de lesão. Então, tá bom. Muito obrigada. Beijos. Beijo. Obrigada, Aline. Passamos para a próxima pergunta? Podemos passar. Tá. Então, aqui o Fred perguntou, professora, a gravidade do quadro dermatológico tem relação com a gravidade da doença? Você quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Então, na verdade, de uma forma geral, pelo menos o que eu entendi, acho que até se a própria, né, que se tiver alguém que queira até fazer alguma colocação, muitas das manifestações, elas acabam vindo com muito pouco sintoma, né? Com pacientes mais assintomáticos, poucos sintomáticos, diferente, claro, de manifestações mais graves ou mais, né, que a gente estava falando ali da necrose, do livedo, né? Mas de forma geral, pacientes evoluindo bem, né? Uma coisa que esse artigo espanhol ele coloca é isso, veja, o número de óbitos é pequeno exatamente porque acaba que os pacientes mais graves, eles são vistos com essas lesões ali mais intensas. Eu não consegui ver essa correlação, né, de que os quadros cutâneos possam ter relação com a gravidade nesse sentido, né, estarem ligados a quadros mais graves, com exceção lá da necrose do livedo. Não sei se alguém quer... Se vocês quiserem colocar alguma coisa nos comentários, eu estou monitorando ali. Então, o Alexandre Volpe perguntou se essas lesões têm algum infiltrado inflamatório específico. Então, na verdade, assim, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque o que acontece? Como a gente está começando a ver esses processos agora, a gente tem, na verdade, a grande maioria dos relatos, e essa foi uma crítica feita lá no começo, né, quando eu mostrei aquele primeiro relato do JAAD, que tinham só bem pouca revisão de literatura, de que muitos deles sem foto e a grande maioria sem um estudo anatomopatológico, né, e eu não sei se isso é algo que vai exatamente mudar, né? O que a gente teve sim, que eu achei bem interessante, foi aquele relato em que eles fizeram o estudo anatomopatológico nas lesões acrais daquelas 6 crianças, daqueles 6 adolescentes, e aí eles conseguiram mostrar um infiltrado inespecífico, mas na verdade a ideia, eu penso que era mostrar realmente que não tinha uma correlação com uma coagulação intravascular disseminada ou uma vasculite que vai estar ligado casos mais graves, daí seria, na verdade, uma situação secundária, né, e não exatamente do próprio vírus, podendo causar aquela perniose, né, né, que se colocava de início, né, então, se nós vamos ou não fazer biópsia, né, nessas crianças para frente, acho que é uma pergunta até que eu coloco aí para
para todo mundo, para a gente pensar, né? Será que vai ser este o caminho, fazer a biópsia nas crianças ou não? Não sei se alguém já teve experiência, né, de ter feito, ter visto alguma criança com manifestação cutânea ou adulto, né, ter feito biópsia. Pergunta duas parecidas aqui. Gostaria da doutora Vânia, gostaria de saber se as lesões vesiculares ocorrem nas mucosas, tem prurido, ocorrem em qual fase da doença? E aproveitando, a Camila Ferrari perguntou, gostaria de saber se gengiva-estomatite também pode ser manifestação ou apenas o enantema, com febre, dor de garganta e as lesões orais. Tá. Então, essa é uma das coisas que as lesões vesiculares, ou esse raste vesicular, ele, pelo menos o que está colocado, é que ele não está ligado, não está presente nas mucosas, né? Até uma coisa que a gente acaba vendo na varicela, né? Que é essa presença de lesão em mucosa. Aí, na verdade, aí vai ter aquele raste vesicular de mãos associada a prurido, isso sim, né, que pode estar bastante associado ao prurido, e o enantema é mais realmente não exatamente como uma gengiva-estomatite, né, não com vesícula ou com lesão. Fiquei pensando também, né, nesses pacientes, às vezes até com doença mão-pé-boca, que a gente acaba vendo, né, que faz esse quadro com dificuldade de deglutição e coisa assim. Não, pelo menos do que eu vi, não vi relato nesse sentido. A Amanda Berhorst. Alguma coisa em comum na história desses pacientes como dermatite atópica, rinite? Essa até, né, vai muito do que a gente conversou ontem, nessa aula do Hermênio, do Dr. Hermênio. A gente, desde o começo, né, até falando da dermatite atópica, da rinite e da asma, né, colocando a asma aí como um fator. Lá no começo a gente falava, né, da criança, do adulto com asma como uma população de risco, e uma coisa que ele colocou ontem é que, na verdade, de forma geral, a resposta imune que um paciente com asma ele acaba sendo até de uma certa forma um fator protetor ali para a doença, né? E isso condiz com a gente pensando na criança que a gente tem pouco caso grave na criança, e quantas crianças com asma a gente tem, né? Em relação à dermatite atópica, nesse documento dessa nota da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que é importante, né, de que a gente mantenha os tratamentos habituais da criança com dermatite atópica, e uma coisa que não é um consenso, isso é uma discussão, mas mesmo os pacientes que usam medicação sistêmica, de uma forma geral, me parece até que manter essas medicações e não tirar, né, mas não que isso tenha uma correlação com gravidade maior. A Larissa Caldas, a Lari, fez uma pergunta aqui nos pacientes com ptiríase rosea-like, os pacientes apresentaram outros sintomas? Especificamente os pacientes com ptiríase rosea-like, eu não me recordo se isso tinha descrito, Lari. Ele colocou, isso foi foi somente naquele trabalho da Espanha, né, que ele conseguiu fazer essa correlação do COVID positivo com a ptiríase rosea-like. Não me recordo se ele tinha outras manifestações ou não. Vou ter que dar uma olhadinha. O doutor Mohamed perguntou: as lesões da pele em caso de contato são contagiosas? Interessante. Interessante. Você sabe que ontem também, olha, se alguém quiser me ajudar, por favor, pode me ajudar, viu? Ontem foi uma coisa que nós perguntamos também, inclusive com relação a essas lesões vesiculares, né? Se tinha sido feito ou não. Talvez fosse ideal fazer, mas de volta eu acho que isso cai da mesma forma que a biópsia, né, Marjorie? Assim, a gente não tem, na verdade, você veja, a gente está pensando isso de forma
muitas vezes lá no consultório, né, e associando a quadros de pessoas que fazem a manifestação cutânea com contato, né? Então, a verdade é que a gente tem um diagnóstico basicamente clínico, né? E eu acho que isso cai de uma mesma forma que a biópsia. De maneira geral, me parece que isso é um quadro reativo, inflamatório, né, e reativo da presença do vírus, como a gente acaba vendo nas outras doenças exantemáticas, né? Porque quando a gente pensa, aí diferente, claro, na questão do herpes, né, ou da varicela zoster e tal, aí, mas de forma geral, a gente não tem o vírus ali na lesão de pele, a gente tem a pele fazendo uma reação a esse quadro todo inflamatório que a infecção viral, ela tá desencadeando, né, então eu acho que isso cai de uma certa maneira na mesma situação da biópsia, né, será que a gente vai fazer, né, biópsia e para poder ver se ali tem vírus propriamente dito, né? Não sei. O que vocês acham? O João Paulo Stanque questionou alguma sugestão do motivo de as lesões serem semelhantes no mesmo grupo familiar, como nas lesões pseudo-Tilleblains e urticariformes? Pode ser por um sorotipo viral, tempo de evolução? Desculpa, Marjorie, você pode repetir para mim? Alguma sugestão do motivo de as lesões serem semelhantes no mesmo grupo familiar, como nas lesões pseudo-Tilleblains e urticariformes? Pode ser por sorotipo viral, tempo de evolução? Isso é algo que não se sabe, não se tem ainda, né? São poucos relatos, na verdade, né? Mas realmente é bem interessante, porque se veja, né? Se fazer um quadro de uma reação urticariforme em adulto, né? Pelo vírus, e aquele relato realmente é um relato ali de uma família inteira que está. Eu penso que aí são as questões todas que a gente ainda não sabe e não consegue responder. Ontem, por exemplo, eu estava, né, na nossa conversa, na nossa reunião, eu fiz uma colocação, até porque o doutor Nene é imunologista, né, então até pensando um pouco para esse caminho, né, que ele tá questionando. Por que, por exemplo, pessoas que têm um contato, a gente escuta sempre falar que a Covid é uma doença extremamente contagiosa, né, ela tem uma alta taxa de transmissibilidade e uma alta... ela consegue, né, uma pessoa consegue contaminar um número alto de pessoas, e de repente a gente vê dentro de uma mesma casa, uma pessoa que positiva e outras que não, né, então aí eu acho que entra dentro dessa situação tão particular dessa doença, que pode ser, não sei bem se um sorotipo, mas quem sabe alguma situação realmente familiar que possa favorecer a esse quadro semelhante dentro de uma mesma casa. Da mesma maneira que dentro de uma mesma casa, um positiva e o outro não, né? Então, acho que... A Ana Capano perguntou, eu vou aproveitar e já colocar uma outra junto, a indicação de tratamento da doença confirmada com manifestações cutâneas ou apenas na presença concomitante de sintomas respiratórios? E a Samara também perguntou, já existe algum tratamento para as lesões cutâneas? Então, eu penso assim, por que a gente tem de uma certa maneira, e eu até comentei antes, uma certa cronologia para esses relatos científicos, né? Porque a gente tem uma gravidade lá, que começou lá atrás com os quadros de pneumonia, e é interessante porque a gente lá atrás falava que o critério básico, e não que não seja ainda, mas era que a pessoa tivesse uma manifestação pulmonar. E aí quando a gente olhava até os protocolos de atendimento hospitalar, a gente dizia, olha, tem que ter uma manifestação pulmonar. À medida que o tempo foi passando, a gente conhece já essas situações de gravidade e aí foram aparecendo as outras situações que vêm junto com a doença, como é o caso das manifestações cutâneas. Então, apesar da gente estar vendo mais e ter que estar atento, eu penso que o tratamento ele vai acontecer, na verdade, para a sintomatologia grave, né? Então, é aquela criança, aquele adulto que tenha um quadro pulmonar, e aí a gente mantém os mesmos critérios, né? A gente vai manter o critério
da dificuldade respiratória, da hipóxia, exatamente para a gente poder pensar em tratamento. De forma geral, as manifestações cutâneas, a gente vai tratar a sintomatologia que eventualmente ela tiver. É até o que a doutora Aline ali comentou, ou naqueles quadros urticariformes que você vai usar os antihistamínicos, né, e coisas desse tipo. Então, tratar a manifestação. E aí sim, se estiver ligado a um quadro grave, aí você vai tratar porque você tem um quadro sistêmico grave, não exatamente por causa da manifestação cutânea, né? A Amanda perguntou, há linfonodomegalia na COVID? Se sim, quais cadeias principais? Algumas manifestações, na verdade, manifestações cutâneas podem ter, aí eu acho que vai depender também da manifestação sistêmica que o paciente vai apresentar, né? Porque se ele tiver um quadro, por exemplo, de via aérea superior, né, aí você vai ter as cadeias de linfonodo que são, enfim, condizentes ali com a localização, né? Acho que aí depende da apresentação mesmo da doença. O Eloy questionou se existe alguma relação entre farmacodermia em pacientes com Covid-19 e ibuprofeno. Quando a gente começou a falar, né, da Covid, a gente falava, na verdade, escutava da relação, eventualmente, que o ibuprofeno pudesse ter, até fazendo um quadro de piora da situação da doença, né? Isso hoje, pelo menos, né, até então, do que eu vi, não se tem mais essa correlação. Então, eu penso que não, né? Não especificamente por causa da Covid. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório não esteroidal e ele é, sim, um causador até de manifestação urticariforme, né? Então, é algo que a gente acaba evitando aí de uma maneira geral nas farmacodermias, mas daí acho que não especificamente associado ao Covid, como a gente tinha falado lá no começo, né? Tá, o Clóvis Soares fez uma pergunta bem interessante. Os exantemas virais são muito comuns na infância, alguns com febre baixa, outros com febres altas e exantemas só após alguns dias. Fazer exames para Covid-19 já que há baixa disponibilidade? Pois é, essa foi uma coisa que eu pensei bastante também e tenho pensado bastante. Vou te dizer assim, ó, vou te dar a minha opinião aqui, né? Se você tiver disponibilidade, puder fazer este exame, né, eu acho que ele vai acabar entrando, vamos dizer assim, eventualmente numa investigação laboratorial que você vai fazer para outros vírus também, Citomegalo, Epstein-Barr, parvovírus e tal. E aí acaba entrando o exame para a Covid da mesma maneira, né? Agora, é possível, e eu acredito que o que vai acontecer na prática é a gente não ter acesso a pedir todos esses exames, inclusive a Covid para os pacientes, né? Aqui em Curitiba a gente não tem isso de forma mais ampla, e isso acontece, na verdade, no Brasil inteiro. O custo é muito alto, né, Marjorie? Então, a gente está vendo lá, na verdade, exames que custam aí R$400, R$300, você não sabe bem a hora de pedir, porque você tem, por exemplo, uma PCR que você vai positivar, uma chance maior de positivar ali próximo do 5º dia de doença, uma IgG, dependendo do método que só vai acontecer lá depois de 14 dias de doença, né? Então, assim, de forma prática, tá? Eu penso, minha opinião, né? Eu acho que isso não é uma coisa que tem ainda dito, né, em nenhum lugar. Eu acho que se você tiver a oportunidade, né, de pedir o exame como um diagnóstico diferencial, eu pediria, tá? Eu acho que acaba podendo, porventura, ser realmente o início dessa investigação e de um diagnóstico de Covid, né? Às vezes até na família. Então, será que alguém não quer, Marjorie, assim, contar como é que tem sido? A gente está aqui falando de Curitiba, não sei se tem profissionais, né? Com certeza tem de outros locais. Ontem até a Nara comentou um pouquinho sobre a questão da dengue e dessa confusão, ou dessa dificuldade diagnóstica.
Não sei se tem alguém que se prontificou. É que eles não estão pelo Zoom, né? Então, acho que ao vivo eles não vão, a princípio, conseguir fazer a pergunta. Mas se quiserem ir colocando no YouTube, eu estou aqui de olho. Eu acho que podia ser bem interessante, né? Eu acho que era uma ideia, se alguém Tem mais tiver umas alguma... perguntinhas aqui. Uhum. A Janaína perguntou, nos casos de lesões maculopapulares, algum caso de tipo Steven Johnson ou NET? Então, o que a gente viu foram os casos ali, né, de um eritema multiforme like. NET eu não vi nenhum relato, né, não sei se alguém viu, mas realmente não vi nenhum relato de NET. Mas de Steven Johnson, sim. Fazendo realmente quadros, inclusive com manifestação ali de mucosa, né, então isso tem, né, como um desencadeador. E o Ricardo Nóbrega, tem alguma relação entre as lesões livedo-reticular e necrose com presença de comorbidade? De livedo e necrose com presença de comorbidades? Na verdade, assim, né? Na verdade, se a gente parar para pensar que livedo e necrose, eles vão estar mais associados a quadros mais graves e pacientes internados com óbito, né? Aí sim a gente vai ter aqueles pacientes idosos, né, com comorbidades que a gente está aí mais habituado a realmente a associar aos quadros graves internados em UTI da COVID, inclusive com óbito, né? Eu acho que eram Sei, essas perguntas, Ju. Eu acho que a gente pode deixar depois disponível a tua aula, que eu acho que foi brilhante. E ainda há, eu acho que muitas perguntas e que talvez ao final dessa pandemia a gente possa ter algumas respostas um pouco mais claras, né? Se realmente o que acontece na pele é devido à presença local do vírus, se isso é a formação de imunocomplexos que se depositam na pele. Então, ainda realmente a gente não tem essas respostas e eu espero que com, né, a avaliação desses casos todos, a gente possa chegar, né, a um consenso mais para frente. Também sei que você está pensando em fazer alguns trabalhos aí, algumas coisas. Eu queria que você comentasse isso e encerrasse a participação. Eu queria agradecer muito o teu empenho em fazer essa live acontecer e fazer com que ela pudesse ser vista pelo maior número de pessoas possível com o YouTube. A gente está cada vez mais aprendendo a usar essas tecnologias e agradecer mais uma vez a tua presença e dizer que a Sociedade Paranaense de Pediatria está sempre tentando também inovar e levar a informação para o maior número de pessoas. O que você acha? Então, Kerstin, bom, eu acho, primeiro de tudo, eu acho que esse é o nosso papel, né? Papel como sociedade de pediatria, como professores né, que nós somos, que a gente possa fazer esse alerta. Eu acho que foi bem marcante para mim o dia que a minha irmã mandou, né, o áudio dessa amiga, que é aquela imagem da urticária, que eu pensei, né, e ela manda um áudio dizendo, olha, agora eu quero contar para vocês, porque eu acho que a gente tem que alertar, né? Então eu acho que é um pouco por aí, eu acho que esse é o nosso papel nesse momento. Muitas das perguntas que vocês fizeram eu não sei responder exatamente, né? E de uma certa maneira eu falei que eu fiquei até um pouco aliviada quando ontem eu assisti a aula do Dr. Hermênio, porque o Hermênio, né, nem todos conhecem, mas ele é uma cabeça, assim, realmente excepcional, né? Um cientista, né? E ele falou, eu também não sei, né? Então, na verdade, eu acho que a gente está aqui para aprender, para trocar ideias e para a gente poder realmente tentar separar isso dia após dia, do que é e o que não é, o que a gente vai ter que pensar que é do vírus, o que não vai, o que vai ter que tratar, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Quando eu comecei a pensar, né, na aula, e quando eu vi o artigo, eu
conversei com a Vânia, né? A Vânia é a presidente do Departamento de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a nossa ideia é realmente, a gente vai convocar todos vocês, né, para isso, para nos ajudar, de que a gente possa fazer esse levantamento aqui no Brasil em relação às crianças, né? Então, eu estou montando, na verdade, eu tenho um aluno nosso ali, da Federal, que se dispôs e está super empenhado, que é o João, agradeço, porque ele está super empenhado, ele já leu todos os artigos e a gente está montando assim, o questionário, né, para que a gente possa tentar levantar esses casos, porque a verdade é assim, né, Kerstin? Isso não vai acabar em 1 mês, em 2 meses. A gente vai estar falando disso, né, durante muito tempo, né? Então, não é só para agora, eu acho que é para frente também, né? Eu acho que é por aí. Tá? Eu queria também aproveitar, né? Eu acho que realmente tem sido um desafio, a gente tem tentado, como sociedade, realmente poder dar esses passos aí para a modernidade, né? E então eu já vou deixar um convite aqui, porque a doutora Aline, né, que gentilmente nos contou aí esse caso que ela teve, no dia 2 de junho ela vai estar falando para a gente do tratamento sistêmico da dermatite atópica. E aqui é uma outra questão, né? A gente está com a Covid e tem que falar dela, mas as outras doenças continuam acontecendo. Os nossos pacientes com dermatite atópica, inclusive agora por estarem em casa, assim, ir para a escola, com aumento de estresse, com frio, eles tendem a piorar. Então a gente também não pode fechar os olhos para as outras patologias, né, que vão continuar acontecendo e que a gente tem que estar atento para poder dar o apoio e o suporte que esses pacientes, essas famílias precisam, né? Então acho que é isso, eu agradeço de coração, me deixo à disposição. Eu acho que a nossa ideia também é poder ouvir, né, assim, os relatos. Então se alguém tiver e, né, puder contar para a gente pode ter um canal aí para poder ouvir a história de cada um de vocês. Obrigada.